Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem financeira. Meu amigo, hoje vai ser incrível. Mas, é claro, antes de começar nosso episódio com nossa convidada especial, eu gostaria de falar daquele pessoal maravilhoso, abençoado, que acredita no nosso sonho, no nosso projeto. Começando sempre por eles, é claro, Excellent Cut. Se você mora em Swindon e região, precisa dar um talento no cabelo, na barba, no bigode, meu amigo, vem para Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E para você, mulher, que precisa de um upgrade na sua autoestima, eu tenho 2 recadinhos para você. Primeiro, vamos falar da Única. Lá você encontra procedimentos como depilação a laser, e se você precisa suavizar aquelas linhas de expressões, lá é o lugar ideal para você. Única, a única que vai dar um upgrade na sua autoestima. E também nessa linha de beleza e autoestima eu gostaria de falar para vocês da Jennifer Pavão Beauty Academy. Lá você vai encontrar procedimentos como massagem relaxante, aquele talento na sua sobrancelha, cílios e mais. Você que precisa dar um upgrade na sua vida profissional, você que de repente veio do Brasil e já trabalhava com estética, mas não tem a permissão para trabalhar aqui, agora Jennifer Pavão Beauty Academy. Lá você vai aprender as melhores técnicas e ainda ter autorização para trabalhar aqui no Reino Unido. Olha que legal, Jennifer Pavão Beauty Academy. E vamos falar, é claro, da queridinha de UK, Love Details. Se você precisa de algo personalizado para você, para sua casa, para o seu business, para sua festa, meu amigo, Love Details é o que você precisa. Para você, mulher, que sempre diz para o seu marido: esse ano vai ser só um bolinho. Mas nunca é só um bolinho, né? A Love Details tem o que você precisa para sua festa personalizada. Olha que legal. Ela que foi campeão ano passado da Top of Mind, consagrada melhor artesã do ano aqui em UK. Love Details, tudo o que você precisa para sua casa, para o seu business, para sua festa. Para você, meu amigo brasileiro, que já realizou o sonho de morar fora, mas agora existem outros desafios, como por exemplo, aquele tão famoso sonho da casa própria. Então, se você mora aqui em UK, deseja realizar o sonho da casa própria, Everest Rock, eles vão te ajudar do início ao fim desse projeto. Mesmo se as suas contas ainda estão desorganizadas, eles vão te ajudar nisso também. E digo mais, sabe aqueles momentos em que você acha que tá tudo dando certo e de repente acontece algum imprevisto, um acidente, algum probleminha assim do tipo? Eles também podem te ajudar com o seguro. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? E quando precisar, é melhor ter. Então, Everest Rock tem o melhor para você. Meus amigos, e hoje nós temos a honra e o prazer de ter como nossos parceiros, apoiadores aqui, Sabor e Companhia. Eles que fazem salgadinhos maravilhosos e docinhos também. E eles estão há mais de 5 anos no mercado, todos os melhores eventos de UK. Sabor e Companhia. Se você precisa de um sabor a mais no seu dia, Sabor e Companhia. Estrangeiros, e para esse dia maravilhoso acontecer com convidados especiais, nós tivemos alguns apoios. E um deles é o It's Tanaguela. Para deixar a gente, com o buchinho cheio, do jeito que a gente gosta. Então, se você mora aqui em Londres e quer apreciar uma comida saborosa, Tanaguela. Recados dados, e agora vamos ao que interessa, a nossa convidada especial. Para você, meu amigo estrangeiro, que está cansado de fazer essas atrapalhadas na vida financeira, assim como eu, chega, basta. Hoje nós trouxemos ela aqui para salvar a gente. Com vocês, senhoras e senhores, Didi. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Me sinto honrado, feliz. André, lembra que você falou? Leva ela no podcast. Chegou o grande dia. E André é um dos nossos patrocinadores da Excellent Cut. Um abraço, André. Hoje nós estamos aqui com ela. A própria. E como nós sempre gostamos de começar o nosso podcast, fala pro pessoal de casa como que a Didi veio parar aqui na terra da Eterna Rainha. Bom,
Olá para todo mundo, eu sou a Didi, mais conhecida como Didi Nuke, ou Didi no UK. Eu vim parar no Reino Unido por causa do meu trabalho. Antes de eu me tornar consultora financeira, eu era nanny, babá. Eu morava na Irlanda antes e lá eu trabalhava com uma família de irlandeses, cuidava da filha deles e eles estavam de mudança para Londres e me convidaram. Falaram assim, Didi, a gente tá indo... Não é Didi pra eles, é Nhanha. Meu apelido deles é Nhanha, acho a filha que Didi deles... ficou melhor. Eu também acho. Mas que era Diana Nhanha. E ela não conseguia falar meu nome direito, ficou agora Nhanha. faz mais sentido. Aí eles falaram que estavam se mudando pra cá, ia ficar por aqui por 2 anos, eles precisavam de alguém. Perguntaram se eu não tava afim de vir com eles. Aí eu falei, tô fazendo nada, por que não? Na verdade, eu já estava olhando algumas cidades pra mudar, porque eu queria um país que falasse inglês, porque eu não gostava mais, não queria... O meu tempo com a Irlanda já tinha fechado. Então, eu tava olhando outras cidades, mas nunca Londres. Inclusive, eu não tinha nem vontade de pisar em Londres, não tinha vontade nem de visitar. Era um preconceito. Não sei, sabe? Eu falei, é clichê, não vou. Aí, eles me convidaram e eu acabei mudando. Eu fui morar com eles, então assim, eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu já trabalhei com eles 3 anos e meio, então, fui morar com eles, foi uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, foi um pouquinho difícil no início, porque eu não conhecia ninguém. Na Irlanda, eu morava com os meus amigos brasileiros, aquela coisa toda. Não falava inglês direito, porque você tá sempre com brasileiro. A menina que eu cuidava, eu ensinei português pra ela. É por isso que eu digo, os brasileiros vão dominar o mundo. Eles saem do Brasil, ao invés de aprender inglês, os outros é que aprendem português. Então, eu acabei mudando com eles e eu fiquei aqui 1 ano e depois veio a pandemia. E como eles são irlandeses, acabou que veio a pandemia. E nesse período, já que eu tava aqui, eu já tava estudando sobre finanças, eu já queria mudar de carreira, porque, quem não sabe, eu sou formada em educação física, é assim, eu faço... Não. Já fiz de tudo nessa minha vida. Então, eu sou formada em educação física. Mas eu não queria seguir mais essa profissão, porque eu sempre gostei muito de business, de planejamento. Eu era gerente de uma academia no Brasil, então sempre gostei dessa parte financeira, mas eu nunca parei para pensar que eu gostava mesmo disso. Então eu passei praticamente o primeiro ano que eu morei aqui, eu não saía, eu não fazia nada a não ser trabalhar. Eu trabalhava em torno de umas 70 horas por semana com a família e também com babysittings aqui em Londres para juntar dinheiro para eu poder fazer minha transição de carreira para uma carreira que eu nem sabia que eu queria fazer. Então, depois disso, veio a pandemia. Tive que ir para Irlanda com eles, porque o que eu ia fazer aqui? Meu trabalho era lá. Fomos para ficar 2 semanas e eu fiquei 9 meses. Uau! E aí, com isso, a pandemia acabou me deixando quieta. Não tinha nada para eu fazer, até para ir no supermercado, porque a gente ficou numa casa que eles têm de praia, assim, de verão. Verão na Irlanda, né? Então, era tudo muito afastado. Eu cuidava da menina. E depois do meu trabalho, o que eu fazia? Lia muito e estudava muito. E aí, eu estudando muito sobre isso, na verdade, antes, no final de semana, só pra recapitular, no final de semana, antes de fechar tudo da pandemia, eu tinha ido num evento de mulheres, assim, pra falar sobre organização financeira. E nesse dia... Foi um auê esse meu primeiro workshop, a primeira vez que eu falei sobre finanças. E uma pessoa lá dentro que me perguntou assim, eu não quero saber nada do Brasil. Como que eu faço para investir no UK? Essa pergunta mudou para sempre a minha vida. Porque naquele momento eu falei para ela, eu não sei, mas eu vou descobrir. A partir daquele momento, a minha vida focou nisso. Então eu fui para Irlanda, fiquei lá, estudei muito. E aí eu comecei a fuçar, e eu sou muito curiosa. E aí eu percebi que não tinha ninguém falando disso em português aqui. Aí eu pensei, vou abrir um canal no YouTube e vou começar a falar disso. Então eu estudei muito, né? E aí eu abri o Instagram. E aí o que eu fiz? Eu entrei em todos os grupos de brasileiros e portugueses que podiam existir nesse UK. E postei lá, né?
que eu tava com um novo projeto, que eu tava falando sobre finanças, como investir aqui, sobre dinheiro, sobre isso e aquilo. E deu um boom que eu não imaginava. Era assim, as pessoas mandando mensagem, Didi, era isso que eu queria. Era isso que eu tava procurando. Então foi na pandemia, né? Dia 22 de abril de 2020, que nasceu o canal, né, Didi no UK. Uau! Aí foi onde eu comecei a focar, né? E trabalhava 12 horas e ainda fazia conteúdo pro Instagram, mas não abri o Instagram pra me tornar, pra ser algo que fosse meu business. Foi realmente pra ajudar as pessoas, porque eu senti isso na pele, de você procurar alguma coisa e você não achar na sua língua. Porque eu não falava bem inglês. E aí eu pensei, deve ter gente na mesma situação que eu vou compartilhar o que eu sei. Só que foi algo, assim, que eu me apaixonei dia após dia. E aí, em dezembro de 2020, eu falei para os meus chefes, eu não vou mais continuar, eu vou voltar pro UK. E eu vou abrir o meu negócio. E aí foi. Aí eu voltei, já estava muito preparada, né? Com uma reserva muito boa para eu poder ficar 1 ano sem trabalhar. Uau. Se eu precisasse, né? Para eu focar no meu negócio, porque quando você quer abrir um negócio, você tem que estar tranquilo financeiramente, né? Então, aí foi isso. Só que eu nunca precisei dessa reserva, porque começou sempre, né? As pessoas queriam muito aprender, e aí eu comecei a ensinar. E se tornou isso que tá hoje, né? O meu business. Então, hoje você é consultora financeira? Sim, e em breve Financial Advisor no UK. Em breve, já estamos estudando para isso. Tá, então explica pra galerinha de casa, pessoal que não entende muito, assim como eu, o que faz uma consultora financeira? Ou o que você pode fazer por nós, seus clientes? Sim. Bom, eu tenho a parte de organização financeira, né? Que muitas pessoas acabam... Na verdade, a nossa geração não foi, de fato, ensinada, né? Como gerir o dinheiro. E quando nós que viemos de um país onde tudo é muito difícil de conseguir, o poder de compra é tão baixo, a gente vem pra cá e às vezes se deslumbra com tudo, gasta tudo, é iPhone, Primark, se não tem uma... se não tem uma comprinha lá por semana, por mês, é difícil. A Amazon, então assim, isso sobe muito, né, pra gente quando chega aqui. E a gente vê a facilidade de conseguir. Você trabalhou 1 hora, você já consegue comprar várias coisas com 1 hora. Claro que agora a inflação tá nas alturas, mas ainda assim não é a mesma coisa de quando a gente morava no Brasil, né? Então eu ajudo tanto na questão de organização financeira quanto nos investimentos. Aprender a investir aqui. Aprender a ganhar as gotinhas de felicidade em libras. Muito melhor, né? Então, eu ensino das duas formas, né? Tanto organização financeira, porque não tem como investir se você não sabe cuidar do seu dinheiro, se não faz sobrar. Então, aí acaba sendo o acompanhamento dos dois. Aí, no caso, você analisa a vida financeira da pessoa e ajuda ela a se organizar para começar a fazer os investimentos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E assim, se por um acaso tiver alguém que gostaria de investir, mas não tem muito dinheiro, assim, hipoteticamente, sabe? Uhum. A partir de quanto é possível? £1. £1? £1. Peraí. £1. Não precisa ter muito assim? dinheiro. Tem várias plataformas de investimentos aqui. Uma coisa, né, que tem que se desvincular, né, do imigrante que sai do Brasil, é que Brasil é uma coisa, sistema financeiro do Brasil é uma coisa, sistema financeiro de países desenvolvidos é completamente outra coisa. Então, todo mundo chega aqui, a pergunta que eu mais recebo é: Didi, tem tesouro direto aqui no Reino Unido? Eu nunca vi. Ainda bem que você falou primeiro. O pessoal chega aqui já com... A renda fixa pro brasileiro tá na veia, tá no DNA. Se eles é a primeira coisa que procura. Só que funciona um pouco diferente quando as economias são diferentes, né? Então, a primeira coisa que as pessoas querem é poder investir em renda fixa, né? Mas aqui funciona um pouquinho diferente. E é uma das coisas que, por exemplo, português nenhum me pergunta de renda fixa. Porque já nasce com a mentalidade de como
É mentalidades completamente diferentes, realidades diferentes, né? Uma renda fixa, por exemplo, né, uns juros como a gente tem no Brasil, é impossível você encontrar num país desenvolvido. Então, eu nunca recebo perguntas de português, eu tenho bastante portugueses que me seguem, em relação à renda fixa. Agora, brasileiro me pergunta muito. Então, aqui, né, no Reino Unido, você consegue, como você perguntou, né, começar a investir com pouco? Pode. Então, tem plataformas de investimento que você consegue com £1, £2. E aí esse investimento, você faz uma vez e deixa rendendo, ou você pode ir fazendo mês a mês, semana a semana? Como que funciona? Como você quiser. Como você quiser. É interessante fazer com disciplina todos os meses, né? Assim que a gente vai criando o hábito de investir e principalmente se preparar para o futuro, né? Porque muitas vezes um dos problemas das pessoas que também mudam para cá, além de gastar todo o dinheiro, é não pensar no futuro. Porque, de verdade, a gente não foi ensinado a isso. Eu acredito que a próxima geração, né, os nossos filhos, é que vão conseguir, né, se a gente ir mudando isso dentro de casa, eles vão começar a perceber que é diferente, né? E vão começar a pensar mais no futuro do que a gente. Porque eu só fui parar pra pensar nisso, porque pra mim antes era o quê? A aposentadoria era só do governo. E quem mora aqui e quiser se aposentar e não pensar em investir, a aposentadoria do governo hoje, pra quem contribuiu 35 anos, é £203 por semana. Sério? Então, assim... não tem como você deixar o seu futuro nas mãos do governo, de terceiros, né? A gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que comece com pouco. Eu tenho alunos que investem £50 por mês. É o que eles conseguem nesse momento, até porque ou tem filhos ainda, que tem gasto, a gente sabe que filhos têm gasto, mas tá ali todo mês colocando um pouquinho, porque a gente não vai ganhar a mesma coisa para sempre. A gente vai estar sempre aumentando. Então, comecei com 50, com 30, é o que você pode agora. Mas depois, nos anos que vão se passando, vai aumentando mais. O importante é realmente começar, né? Criar esse hábito de começar a investir, independente de quanto for. Entendi. E esse investimento, no caso, é para longo prazo, né? O brasileiro precisa aprender a ter paciência e pensar no futuro, como você falou. Porque, a princípio, a primeira coisa que a gente pensa é: dá para investir com £1, mas... Quanto que rende? Mês que vem já vai ter quanto? Exatamente. Mas isso não é só o brasileiro. É o ser humano. A gente gosta de ganhar recompensa cedo. Quando a recompensa é para vir mais tarde, isso dói, né? A pessoa não quer quer realmente ver agora. Por isso que as pessoas, elas acabam caindo tanto em golpes. Porque... até então, até o Instagram liberar o selo, né, de autenticidade, era um fake por semana do meu perfil tentando aplicar golpes. Caramba. Então, assim, e aí várias pessoas quase caíram. E é uma rentabilidade absurda de semanas. Então a pessoa fica com aquela ganância de querer ganhar dinheiro fácil. Só que isso não existe. Não existe. Então, o que faz a gente enriquecer não são os investimentos. É o nosso trabalho. Dinheiro gera dinheiro, mas se a gente não investe, não tem como gerar dinheiro. E então, é importante pensar isso, que o que vai enriquecer a gente aqui é o nosso trabalho e pegar o dinheiro do nosso trabalho e aplicar uma parte, porque eu sou completamente contra aquela restrição, né? Igual fazer uma dieta low carb. Você aguenta quanto tempo fazendo uma dieta low carb? 1 mês. Depois disso, você diz, joga tudo pro ar e vou comer tudo, né? Exatamente. Então, assim, quer fazer sua viagem com a Ryanair? Quer aproveitar isso? Se organiza financeiramente, mas não vai deixar de pingar um pouquinho lá no futuro também, só pra viver tudo aqui, né? O problema de muitas pessoas é querer viver tudo agora e depois, quando chega o futuro, não tem nada e tem que depender do governo. Imagina você viver uma vida miserável vivendo de auxílio do governo. Não sei, eu não quero ter uma vida assim. Eu quero ter uma vida que eu tenha certeza que aquele dinheiro vai estar ali e que eu possa ter uma vida confortável. Então, é importante pensar um pouquinho no futuro também. E quanto mais cedo, melhor, né? Mais tempo a gente tem para poder fazer as nossas librinhas, né? Que eu chamava de betinhas, que agora estou triste.
Eterna Betinha. Eterna Betinha. O nome do meu curso é Investidor na Terra da Rainha. E eu recebi vários questionamentos. Por que você não muda, não é mais da rainha? Eu falei, gente, pra mim é da rainha ainda. Enquanto alguém não superar ela... Eu não supero. Ainda não. Nem estaremos aqui, né? Se alguém chegar a esse ponto do tempo aí de vida e de reinado. Mas, enfim... eu sei que não são iguais as aplicações aqui do Brasil, mas só para a gente ter uma base, quais seriam hoje os principais investimentos que o estrangeiro poderia fazer pensando no futuro? Nem questão de aposentadoria ou reserva de emergência, o que seria aqui em UK? Sim. Bom, a gente tem a renda fixa, tem a renda variável, então... Todo mundo pergunta, né, Didi, tem o título do governo do Reino Unido? Tem. Só que aqui não é tão acessível como a gente tem lá no Brasil de comprar um título. Tem plataformas que oferecem para você comprar um título do governo, só que assim, a rentabilidade é tão baixa que não vale a pena você deixar o seu dinheiro preso nisso, que você vai ganhar muito pouco de retorno, né? Uhum. E... as plataformas que têm essa disponível para você comprar um título individual, por exemplo, de renda fixa, que eu sei que é o que todo mundo quer, é caro. É muito caro. Então, acaba que renda fixa no Reino Unido e em países desenvolvidos, principalmente, é savings. Porque lá você, pelo menos, tem acesso ao seu dinheiro e renda fixa é para curto prazo. Então, quer ter uma reserva de emergência aqui no Reino Unido? Deixe em uma savings account, que seria como fosse a poupança, né? Uhum. No meu perfil eu tô sempre falando lá de bancos, né? Então, inclusive, eu posso até falar de alguns bancos, porque a maioria acaba chegando aqui e abre conta em um bancão. Uhum. E esses bancões não oferecem nada de bom pra gente colocar o nosso dinheiro. Pra aplicar o nosso dinheiro pra deixar reserva de emergência. Então, quando a gente chega, a gente só quer abrir um banco, né? Agora, pra colocar reserva e render um pouquinho mais... a gente vai ter que olhar outras opções, né? Outras opções. Então, escolher um banco para você ter o fixo, né? Ali o fixo, não... o banco físico. Mas os bancos online acabam dando mais retorno em relação às savings, né? Uhum. Então, eu sempre falo, né, dos bancos que tenham sempre a proteção do FSS, como se fosse o FGC do Brasil, que tem essa proteção. Então, Sim. Isso quer dizer que o banco é um banco regulamentado, é um banco seguro. Eu sempre indico lá no meu perfil bancos que são mais sólidos também, né? Então, assim, tem banco que tem esse selo, mas é um banco novo. Então, é assim, um banco mais sólido de mais tempo, ele tem menos chance de quebrar do que um mais novo. Então, escolher... Mas não que isso vai ser 100% fora de risco, né? Sempre vai ter. Mas a gente tem essa segurança um pouco melhor, né? Então, de escolher um bom banco. Entrou aqui, quer abrir uma conta? Abre, sim, num bancão normal, mas depois aí você consegue aplicar o seu dinheiro, né? Para deixar rendendo a sua reserva de emergência de uma forma melhor. Então, quando a gente tem objetivos de curto prazo, comprar casa. Que muita gente que quer comprar casa, né? E não sabe onde aplicar esse dinheiro. Então, savings é uma boa coisa pra gente colocar o nosso dinheiro para comprar casa. Eu já vou falar aqui também que, né, tem até uma aluna minha, tem até uma aluna minha que diz que o filho dela já fez, ai, a tia do Aiza. Se alguém já me segue sabe que eu falo muito do Aiza, mas eu já vou falar sobre isso. E o Reino Unido tem muita coisa boa pra gente poder aproveitar e eu não fuçar sobre isso, ninguém sabia. Então, quem mora aqui há muito tempo, às vezes se tentou pesquisar, encontrou, né, algumas coisas sobre isso, né, e falei aqui da renda fixa, mas da renda variável, a gente compra ações. Aqui é muito legal que você tem acesso a ações do mundo todo, então você não pensa que... Quando eu falo investir no Reino Unido, pensa que vai ter que comprar ações da Bolsa de Londres só e comprar só investimentos do Reino Unido. Não. Você pode comprar investimentos... Inclusive, tem até ações brasileiras que são listadas fora também. Você pode comprar ações listadas nos Estados Unidos, na Europa, vários lugares. Então, você consegue fazer um portfólio bem legal. Quem gosta de FIIs lá no Brasil, aqui também tem os REITs,
Então, esses são investimentos mais para longo prazo. E tudo isso, gente, a gente consegue investir. Olha que coisa maravilhosa. A gente paga bastante imposto aqui, mas a gente também tem algo muito legal, né? Que aqui, como eu falei, das contas AISAs. Muita gente muita gente pensa que as AISAs, né? Quando eu falo que se chama Individual Savings Accounts, a tradução para português é o quê? Uma conta poupança individual. A pessoa já pensa, é savings. Só que não. Você pode investir em ações, você pode investir em renda fixa, você pode investir para aposentadoria ou para compra da casa e o governo dá um bônus de 25% a cada depósito, de até 4 mil pounds por ano. Tem muita coisa legal e poucas pessoas sabem e acham que quando eu falo ainda é mentira, que tem pegadinha. Eu tô aqui só aguardando. Eles falam assim, tá, Didi, mas se eu vender uma ação e eu receber meus dividendos, quanto que eu pago de imposto? Nada. Nada. É zero. Você não tá entendendo, é zero. Mas claro que tem que estar dentro dessa conta. Uhum. Que eu chamo assim que as AISAs é como se fosse um guarda-chuva. Que protege o nosso dinheiro de imposto. Claro que a gente tem que pagar o imposto de renda, né? Isso é normal. Você tem que aplicar o dinheiro líquido dentro dessa conta, né? Que a gente tem 4. Que é o Cash ISA, Stock and Shares ISA. Que essa Cash é poupança, Stock and Shares ISA é para investir. Ações, renda fixa. O Lifetime ISA, que é para compra da casa. Que essa aqui é a conta que você ganha bonificação do governo. Então, pode ser para compra da casa. Ou também para aposentadoria. E tem a Innovative Finance ISA, que é um tipo de ISA para peer-to-peer. É um tipo de investimento que, inclusive, vocês nem precisam pesquisar, porque é muito risco. Vocês querem perder dinheiro. Então, eu nem aconselho. Mas esses 4 tipos de contas juntos por ano, você tem 20 mil pounds por ano para colocar nessa conta. Todo ano se renova. Então, imagina. Você vai colocando dinheiro ali, investindo. E quando for se aposentar, independente aqui ou no Brasil, aonde que for, porque você tem acesso a esse dinheiro é seu, independente se você vai embora daqui, porque muita preocupação das pessoas é que vem pra cá e depois vai embora daqui. Uhum. Pessoal que vem fazer um pezinho de meia e voltar pro Brasil. Tem gente que quer ficar aqui por um tempo ou quer morar em outro país, né? Enfim. Mas pensa, tá, mas eu não tenho certeza se eu quero ficar aqui pra sempre. E os meus investimentos? Eles podem ficar aqui rendendo normalmente, você vai poder depois sacar eles ou viver dos seus investimentos, sacando aqui. Uhum. E vai continuar sendo tax-free. Então, né, livre de imposto. Isso é muito legal e poucas pessoas sabem disso. Isso eu acho que é a primeira coisa que eu gostaria que eu fosse ensinada quando eu pisei aqui no Reino Unido. Porque eu demorei um tempinho pra saber o que é isso, né? Então, assim, não tinha um conteúdo hoje como o meu que falasse tão abertamente disso, né? Então, quem tá chegando hoje, quem tá querendo vir, já chega... Eu tenho uma aluna que ela tava de mudança pra cá, ela comprou o meu curso antes de vir pra cá. Chegou aqui e já saiu investindo, começou a ganhar, porque ela é médica, né? Veio fazer residência aqui. E já veio prontinha, porque já me seguia de antes. Então, isso é muito legal, porque a pessoa já chega no país sabendo como funciona. Já sei que eu tenho que olhar meu credit score, eu sei que eu tenho que abrir uma conta no banco, mas esse banco já não vai me dar uma rentabilidade muito boa. Eu vou lá e vou abrir uma conta nesse banco aqui, que vai me render um pouco mais. E aí já vem mais antenado, né? Então, quem quer vir para cá ainda já se inteirar disso, né? Ou quem tá aqui que ainda não sabe muito como funciona a questão financeira aqui no Reino Unido. É legal olhar para essas coisas, porque muda, né? Muda muito. A pessoa acaba fazendo o orçamento ser muito mais eficaz. Tem tanta coisa que eu falo também, milhas, ganhar cashback. Aqui tem muita coisa boa aqui no Reino Unido pra gente aproveitar. Quem gosta de comprar, fazer as comprinhas lá na Primark, na Amazon, dá pra ganhar ponto com tudo, dá pra ganhar cashback. Então, tem muita coisa mesmo. Poderíamos ficar aqui umas 3 horas falando. Bom, uma perguntinha, talvez você já tenha respondido aí, mas só pra gente focar um pouquinho nisso. Você falou sobre investimentos no Brasil.
vale a pena você estar morando aqui e investir lá? Ou você tem que investir, comprar ações de lá, mas por vias daqui? Eu não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Entendi. Isso é uma dúvida, uma pergunta muito boa. É uma dúvida que o pessoal pensa muito sobre isso. Se você tem intenção de ficar em um país que não seja o Brasil e que a moeda é mais forte, por que você investiria num país que a moeda é muito mais desvalorizada do que o euro, a libra ou o dólar? Então, assim, se a pessoa tô aqui por 5 anos, digamos, quer ficar aqui, vou me mudar no curto prazo, que eu falo curto prazo, curto, médio prazo, até 5 anos, aí eu acho que sim, a pessoa poderia investir lá no Brasil porque ela vai voltar, então faz sentido. Agora, uma pessoa que mora aqui, ficar mandando dinheiro pro Brasil para investir lá, eu não vejo sentido. Aí você quer viver num país que é 6 vezes mais cara a moeda, e aí você vai ficar fazendo essa transição. E ainda tem mais outra coisa, né? Que brasileiro nenhum pensa. Tributação. Receita Federal. Gente, o bicho papão. Eu tive uma aluna, não, meu sócio teve uma aluna que mandava dinheiro com tudo pro Brasil e a Receita pegou. Porque assim, a gente pensa, hoje eu mando só um pouquinho, invisto só um pouquinho. Eu quero ser peixe grande, você não quer ser peixe grande? Com certeza. Eu quero milionária, entendeu? Por isso estou andando com os peixes grandes. Isso aí. Me diga com quem andas e te direi quem és. Então, assim, hoje pode ser que você é um peixinho, mas você provavelmente quer se tornar um peixão, né? Tem que abrir Então, já tem que se cuidar. Gente, com Receita Federal não se brinca. Não se brinca. Então, tem que cuidar muito, muito disso, né? E o brasileiro acaba não se tocando muito dessa questão fiscal. Pensa em rentabilidade, pensa na quantidade de dividendos que você recebe. Tem gente que fala assim, mas lá eu ganho R$10 por mês em uma ação e aqui eu tô ganhando £1. Eu falei, o que você faz com £1? O que você faz com R$10? Tem muitas questões que a gente tem que colocar na ponta do lápis, sabe? Então, e uma coisa que deixa, né, o brasileiro muito assim é a conversão. A quantidade de dinheiro que dá £1.000, por exemplo. Quantidade não quer dizer nada. Agora, quanto que vale aquilo? Vai pra Venezuela lá e vê quanto que quanto que dá £1.000, né? É um monte. O que você faz com esse dinheiro? Então, assim, eu acho que não existe certo ou errado. Existe o ponto que mais se adequa com a realidade da pessoa e os planos, né? Não tem como você investir, não tem como você tomar uma decisão se você não tiver um plano. Pode mudar depois? Pode. Mas é importante você ter esse planejamento do que você pretende fazer. Porque isso vai te poupar de tomar algumas na cabeça. Então, é muito importante olhar para essa questão também de tributação. Outra coisa também, até um aluno me perguntou. Didi, que lá no Brasil tem essas plataformas que você consegue investir nos Estados Unidos também, né? Uhum. Qual que é a principal diferença, então? Porque se eu mandar dinheiro pro Brasil para investir lá nos Estados Unidos através das plataformas do Brasil. Tem várias questões aqui. Conversão de moeda. Conversão de moeda que você paga do real mais IOF para dólar é muito maior do que a gente paga aqui. Se eu for, por exemplo, comprar uma ação em dólar, sabe quanto que eu vou pagar nas plataformas que eu recomendo? 0,15% de taxa de cotação. No Brasil, no mínimo, é 1%. No mínimo. Além disso, né, quando a gente investe em ações, por exemplo, dos Estados Unidos para receber dividendos aqui, o Reino Unido tem um acordo com os Estados Unidos. Então, é obrigatório. Todo mundo paga imposto sobre dividendos dos Estados Unidos, que é de 30%. Mas para quem é do Reino Unido, residente aqui paga 15%. Quem é brasileiro e investe lá paga 30%. Então, assim, tem muitas coisas que ninguém sabe. Muita coisa. E também a isenção aqui, né? Então, você vai vender suas ações, você vai pegar o lucro, você vai ter os dividendos e você não vai pagar nada de imposto. E a conversão da moeda é muito pequena, né? Então, quanto mais taxa a gente paga, menos dinheiro no nosso bolso. Uhum. Além também de planos que aqui tem de aposentadoria, tem muita coisa
que o governo também acaba auxiliando, fazendo para que a gente invista para aposentadoria, porque ele já sabe que a coisa vai apertar mais para frente. E que pode ser que a gente não receba aposentadoria de governo, porque tá nascendo bem menos pessoas para poder trabalhar e sustentar quem estiver lá no topo da pirâmide, né? Sim. Para receber isso. Então, não dá para deixar o nosso futuro pensando e principalmente reclamando que a pensão do governo é 203 pounds. A gente tem que trabalhar, a gente tem que aplicar o nosso dinheiro, fazer pela gente. Ninguém vai cuidar melhor do nosso futuro do que a gente mesmo. Ninguém. Então, temos que colocar a mão na massa, e nem que seja com 30, com 50, investir todos os meses, que a hora que começa as gotinhas de felicidade cair, é 30 centavos, mas parece que foi 1 milhão. É muito legal. E ainda mais em pounds, né? Aquele dinheiro que você nem trabalhou pra conseguir. Meu sonho. Você vai ter que virar meu aluno, hein? Já virei. Hoje em dia a gente tem muita gente falando sobre esse assunto. O pessoal do arrasta pra cima, vem pra cá que eu vou te ensinar a ficar milionário e tal. E uma coisa que a gente ouve muito por aí é tipo assim: eu não compro casa, compensa muito mais alugar do que comprar. Qual a sua opinião sobre isso? Porque existem pontos de vista, né? Se o cara tem o dinheiro para comprar a casa à vista e fala, eu não vou comprar, eu prefiro investir esse dinheiro e alugar, é uma coisa. Agora, o cara que tá sofrendo para juntar um dinheirinho para dar entrada, para financiar, e fala assim, não, eu não vou comprar assim, eu vou alugar. Eu acho que seria um ponto de vista totalmente diferente. Qual que é a sua opinião com relação a isso? E tendo um ponto de vista aqui na Inglaterra, né? Sim. A minha opinião sobre isso é que nem todas as decisões são financeiras. Eu acho que quem tem família, quem vai ficar aqui, deve ter sim a sua casa. Nada como ter o seu lugarzinho. Chamar de meu. Eu acho que a compra da casa, ela deve ser muito bem pensada, sim. Comprar ela no momento certo, saber comprar a casa, com certeza. Mas eu não sou nem um pouco contra a comprar o imóvel. Claro que, assim, financeiramente, pegar esse dinheiro e investir ele traria um retorno financeiro melhor. Só que nada... O que adianta eu estar recebendo dinheiro ali, né? Os meus dividendos, investindo esse dinheiro... Se eu tô ali pulando de galho em galho por causa de landlord, se eu tô ali me estressando, se eu não consigo criar uma memória afetiva com os meus filhos, de ter aquela casa e dizer assim, morei ali a vida inteira. Sabe? Então, assim, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Então, se você quer comprar o seu imóvel, compre. Só não compre agora porque a taxa de juros está muito alta. Guarda esse dinheiro. Então, assim, é só saber exatamente você estudar, né? Assim, aprofundar. Porque não é só assim, eu quero comprar uma casa, eu vou lá e compro uma casa. A pessoa não tem... o maior erro da pessoa que quer comprar um imóvel é não se preparar para comprar esse imóvel. Primeiro, tem muita gente que vai comprar um imóvel e tem a reserva de emergência. Para quem não sabe, né, o que é reserva de emergência, é aquele colchão que a gente tem para qualquer eventualidade. Seja eu querer trocar de trabalho, ou acontecer alguma coisa que estragou na minha casa, uma emergência de verdade, aquele dinheiro a gente não mexe. Esse dinheiro não deve ser usado como parte do depósito. Aí comprou a casa, aconteceu alguma coisa, vai fazer o quê? Dívida? Usar o cartão de crédito? Então, querem comprar casa? Não tem problema nenhum. Mas façam as coisas certinha. O principal problema do ser humano é querer antecipar os sonhos. Porque não sabe esperar, não sabe fazer as coisas. Aí vai lá, compra um imóvel na flor do, né, porque o vizinho comprou, no calor do momento, e depois se ferra. Fica com dívidas. Acontece uma coisa aí, vai mudar pra casa, tem que fazer reforma, tem que fazer alguma coisa. Sempre tem um cuidadinho que a gente tem que fazer. As casas são tudo velhas aqui no Reino Unido, né? Tem que sempre botar... A gente vai precisar fazer isso. Então, ter a reserva financeira completamente fora do depósito. Junta pro depósito. Coloca um valor a mais, porque tem dinheiro que a gente gasta com advogado, com os papéis, com o imposto que a gente tem que pagar também.
E também reforma, mudança. Organizou certinho, não tem como dar errado. Vai ser uma compra feliz, uma compra tranquila. Então, só fazer certinho, que pode sim comprar a casa, não tem problema. Bom, pro pessoal que está assistindo a gente e gostaria de saber mais sobre o seu curso, sobre a sua consultoria, como que eles fazem para te achar, como que eles podem sair dessa situação. Fala pra gente. É só me seguir lá no Instagram, @Didi no UK, Didi no UK mesmo. Só procurar lá, eu tô no YouTube também. Todas as redes eu estou. É só me seguir lá, para poder também entrar no meu site, ver como é que funciona o curso, para poder entender se é aquilo que também você está procurando. E assim, fazer um Digiflix já vai começar a te tirar dessa zona de conforto, de você querer mudar. Só fazer um Digiflix no meu YouTube, é só fazer... Tem muito conteúdo. Eu tô sempre com caixinha aberta lá para dúvidas. Não deixe de perguntar, adoro responder todo mundo. Então, tudo tá lá no meu perfil do Instagram, todos os links para poder saber como é que é o curso. E também, quiser estudar lá pelo meu perfil, também já consegue começar. Muito bom. E aí o seu curso, ele é vitalício? Como que funciona? Tudo online? O pessoal do Brasil pode adquirir também? Pode adquirir. Por turmas, né? O curso Investidor na Terra da Rainha. Então, ele é a base. Eu vou começar do zero mesmo até fazer o primeiro investimento. Então, eu vou estar junto, inclusive, no primeiro investimento da pessoa. Por turmas. Então, eu cuido primeiro de uma para depois abrir outra. Então, isso é muito bom. Para ficar uma coisa assim, bem próxima, né? Para eu estar lá. Tem a comunidade também dos investidores na Terra da Rainha no Facebook. Ela é restrita só para alunos. Então lá o pessoal troca muita informação, posta muitos dividendos que começa a receber. Então todo mundo tá na mesma vibe. Então eu fiz essa comunidade para poder também juntar todo mundo, né? Então dá sim quando as turmas estiverem abertas, né? Quando tiver alguma turma em aberta, pode se inscrever e na hora já começa a estudar. Também tem encontros ao vivo comigo, de dúvidas também. E eu dou suporte por 1 ano. Da pessoa que compra o curso, não é vitalício, é por 1 ano. Nossa, que maravilha. 1 ano tendo a ajuda dela ali, te direcionando, né? Aconselhando. Ela não vai fazer por você, meu amigo. Não é verdade? Não. Você não faz pela pessoa. Eu vou ter uma parte. Eu ajudo a pessoa até onde ela... Tem que ser uma mão de... Tem que ser uma ajuda dos dois. Eu vou estar lá dando conhecimento, retirando todas as dúvidas, mas se a pessoa não assiste a aula... Porque algumas vezes uma pessoa me perguntou como é que eu posso ter certeza de que eu vou começar a investir com o teu curso. Falei, eu faço a minha parte. Eu dou as aulas, tem plano de ação para todos os módulos. Se você fizer todas as aulas... Se você fizer todas as aulas, fazer todos os planos de ação, não tem como você não começar a investir. Não existe a possibilidade. Então, é assim, eu faço 50, você faz 50 e temos o resultado. Eu digo isso porque eu tenho certeza que alguém, algum dia, ou sempre, aparece um que fala assim, onde que eu invisto para ganhar mais? Qual que é o melhor que eu devo fazer agora? Tem esse tipo de gente que chega lá? Tem, com certeza tem. Então, sempre tem. Aí eu falo assim, antes de tudo, eu posso te dizer os tipos de ativo que você tem que estudar. Que você tem que entender para colocar o seu dinheiro, para saber, né? Você quer ganhar dinheiro para quê? Para quando? Então, não tem uma receita ali que eu vou entregar para você e vai dar certo para todo mundo. Então, eu recebo muitas perguntas. Onde que eu invisto 10 mil? Se você me dá os 10 mil, eu já te falo onde que eu vou investir. Tem que me dar. Muito bom. Isso é interessante porque hoje em dia tem muita gente vendendo algo que não vive, que nem mal sabe o que é, né? Mal sabe como fazer. Então, aqui você vê a sinceridade dela... E você vê que é algo real. E isso é importante. Porque, gente, eu sou especialista em cair em golpe, cair em pirâmide, cair nessas coisas assim. Então, pra mim já deu. Se o meu fake te mandasse uma mensagem, você ia cair, né? Certeza. Se ela me mandasse, o fake dela mandasse uma mensagem assim, ó. Nossa, tem um investimento aqui que vai retornar.
100% ao mês. Nossa. 100% não, eles prometiam 300% em 3 semanas. 300%? Você tem o contato? Ai. Gente, chega, né? Chega. Estamos aqui, já passamos por vários perrengues. É hora de começar a dar certo, né? Em nome de Jesus. Porque a gente vem pra cá pra ter uma vida melhor. Não viver a mesma coisa que a gente vivia no Brasil, querendo só saber em quantas parcelas faz, pra saber o quanto mais eu posso comprar. E não pensa em mudar, em crescer um patrimônio, ter uma vida mais confortável, dar uma vida melhor para os filhos. E a sua também, né? Ter uma vida melhor. Porque, por exemplo, a minha mãe no Brasil, ela não estudou. Nunca teve nada sobre educação financeira. Minha mãe é faxineira. Tem praticamente 60 anos. Eu já vou começar a chorar. E é muito triste para mim ver ela ter que fazer faxina até agora. Então, assim, hoje eu trabalho muito, mas não é só por mim. É pra realizar o sonho de ter a casa dela. Hoje eu tava vindo pra cá e uma pessoa me perguntou: Didi, se você ganhasse 100 mil pounds, o que você faria? Eu com certeza não pegaria nada disso pra mim. Eu daria a casa que ela tanto quer, aplicaria uma parte desse dinheiro pra ela poder ter uma renda e ter uma velhice tranquila. Então, assim, eu sempre trago isso para as pessoas. Olha em volta, todo mundo que tá... Quando você vai no mercado, quando você vê as pessoas aqui mais idosas trabalhando, é isso que você quer para sua vida? É só um pouquinho que você tem que colocar, sabe? É só um pouquinho que você tem que colocar para conseguir viver hoje o seu presente, mas também fazer o seu futuro, segurar o seu futuro, né? Muita gente vem pra cá e trabalha de cleaner. Eu comecei trabalhando de cleaner na Irlanda. Limpei muita casa. Trabalhei de babá, trabalhava de hotel, trabalhava de tudo. E não ficar na zona de conforto. Independente se hoje você trabalha de cleaner, você quer fazer isso pro resto da vida, é um trabalho muito pesado. Muito pesado. Eu vejo minha mãe. Assim, às vezes ela me manda uma foto, tá subida na escada, limpando vidro. Eu falo, mãe... Então, assim, isso me dói muito. E todas as vezes que eu vejo um senhorzinho, assim, trabalhando ainda, me toca muito o coração, porque eu vejo a situação da minha mãe, sabe? Então, pense nessa situação. Você se vê fazendo isso pro resto da vida, esse trabalho. Às vezes a gente trabalha, o imigrante aqui trabalha muito duro. É muito difícil ganhar as librinhas no final do mês, né? Então, o que conseguir equilibrar ali para conseguir investir, façam, porque... Eu garanto, tá? Eu garanto que se você fizer tudo isso que eu falo, lá no futuro vai dar certo. Muito bom. E se você pudesse dar um conselho pro estrangeiro que acabou de chegar, fora tudo isso que a gente já falou aqui, que tudo foi conselho. Se você pudesse dar um conselho pro estrangeiro que acabou de chegar e também pro brasileiro que tá lá no Brasil, sonha em morar fora, qual seria esse conselho? Começar pela pessoa que tá lá. Né? Quando eu estava lá, querendo vir para cá, né? Venha, não confie, né, em vir para cá ou querer mudar, pensando que 3 mil pounds vai dar. Venha com segurança. Você vai estar num país completamente diferente, de outra língua. Às vezes a gente nem fala a língua. E não adianta, o dinheiro faz com que a gente tenha segurança. Então, se organizar, tem o sonho de vir, não desista. Procure formas, jeitos que você pode conseguir uma vaga de trabalho, que você consiga vir, tornar aquele sonho tão real, mas venha com segurança. Não tente querer atropelar os caminhos, subir, né, dar passos muito largos sem ter aquilo seguro, porque depois você pode... Às vezes muitas pessoas vêm pra cá com os filhos e não se preparou, e aí todo mundo passa muita dificuldade. Então, o dinheiro é algo que pode nos proporcionar muita segurança. Então, se organize. Às vezes pode demorar 1 ano mais, mas não desiste. É só para que você venha pra cá e se sinta seguro. E quem já tá aqui, já tá vendo como a coisa funciona, né? Não deixar aquelas vontades momentâneas fazer você perder o foco do que quer.
Se hoje você tá aqui numa posição que você não gosta tanto, porque a gente vem aqui, a gente trabalha com qualquer coisa. Não se acomode. Estude, vá a fundo. É o inglês que precisa? Vai estudar. Se conecte com pessoas que querem a mesma coisa que você, que querem crescer. Porque às vezes a gente tá num círculo de pessoas que a gente fica ali. É a mesma coisa, é gastando tudo pra viajar, nunca tem nada no final do mês. Tá sempre reclamando. Não estuda. Não consigo um trabalho melhor, não consigo ganhar melhor. Mas o que você faz hoje para mudar o teu futuro, aquilo que você quer? Se a gente não mudar as nossas ações hoje, o nosso futuro também não vai mudar. Então, uma ação gera uma reação. Qual que é a ação que você tá gerando hoje para ter aquele resultado que você quer? Senhoras e senhores, Didi da OK. Obrigada. Didi, muito obrigado mesmo por você dar uma pausa na sua vida busy, né? E tá aqui com a gente, nos ajudando a sair dessa situação. Eu que agradeço, imagina, Eu comecei tudo isso querendo muito ajudar as pessoas. Eu sei que quando a gente conversa sobre esse assunto, mais pessoas ficam sabendo e fica mais aquela pulguinha atrás da orelha. Tá, mas o que essa menina tá falando? Vou pesquisar. Então, se hoje eu conseguir colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, eu já saio daqui muito feliz. E nós também. Missão cumprida. Missão cumprida. Obrigada. Muito obrigado e nos vemos por aí. Nos vemos por aí. Fiquem com Deus. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais gente para que mais pessoas possam ser ajudadas. E segue ela lá e vai lá estudar com ela. Valeu, fique com Deus, até a próxima.